Boa tarde, amigos. Debate RDK no ar. Hoje, terça-feira, 18 de março de 2025. Saiu o campeão gaúcho. O Internacional conquistou o seu 46º título gaúcho estadual, depois de uma seca de alguns anos sem levantar essa taça. Quebrou a hegemonia do Grêmio e o Octa ficou para algum outro momento. Lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos, lá em Arroio do Meio. Sou de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrada, agência de comunicação aqui de Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu pet aqui na cidade. Estou aqui com o nosso convidado ilustre, Auri Reis, Ademar. Foi o que todo mundo esperava, né? O Inter manteve a questão protocolar do jogo de ida, vencido por 2-0, botou o regulamento embaixo do braço e conseguiu. Com exceção do Grêmio. Com exceção do Grêmio, exatamente. Mas era uma coisa muito difícil, né? A gente tinha comentado no outro programa, né, Ademar? Uma coisa que ficou... E conseguiu essa vitória, esse empate, né? A previsão, a lógica. A lógica, né? Eu acho que o Inter foi muito inteligente, né? Eu vou começar, de repente, falando do Internacional, esse título aí, conquistado depois de muitos anos, desde 2016 o Inter não conquistava o Campeonato Gaúcho, né? Por onde passou essa campanha do título, na tua opinião? Planejamento, organização internacional se preparou para isso desde o ano passado. Depois daqueles momentos de turbulência, de indefinições, de decisões erradas, de trocas equivocadas, de traumas, como por exemplo aquela queda na Libertadores lá para o Fluminense, enfim, parece que o Internacional, enquanto direção, aprendeu e entendeu a necessidade de fazer um planejamento de médio, pelo menos médio para longo prazo. Isso tudo começou com uma decisão assim que, na minha opinião, ela foi decisiva, né, para não ser redundante aqui, para esse novo momento internacional, que foi a contratação do Roger, né? Eu lembro muito lá que no começo, muito torcedor do Internacional reclamou, muitos desconfiaram dessa contratação do Roger. Não é possível. Mas é normal isso, absolutamente normal, porque aqui tem uma rivalidade que pesa muito acima de qualquer coisa. Ele tinha uma história, né, construída muito grande, né, muito grande no rival. O cara tem um nome na calçada lá fora. E o torcedor, ele, né, de forma muito passional, ele pesa muito isso na hora da decisão. Mas o Roger é um profissional acima de tudo. Ele é um profissional na essência, um sujeito que decidiu estudar o futebol quando resolveu ser treinador, e isso não é de hoje que se sabe disso. Ele é um profissional muito sério, claro que ele teve lá as suas dificuldades, as suas limitações. Mas aí eu só querendo te ajudar um pouco, foi decisivo também o Paixão, que veio depois, claro. O D'Alessandro. Mas se o Roger acho que se o Roger não viesse, a coisa não estaria nesse patamar. É por isso que eu considero a contratação dele, o cabeça, o timoneiro desse navio, né, mais importante. Claro que, e eu sempre disse aqui, tem uma figura ao lado do Roger que também é importante, é decisiva, que é o Paixão. E ele é um profissional também, na sua essência. O Roger é também um cidadão acima de qualquer coisa, um sujeito que tem uma postura, pelo menos para mim, irrepreensível. É um cara posicionado, ele sabe exatamente o que ele quer, ele tem uma postura de respeitar muito aquilo que ele faz e o trabalho dos outros também. Então, aí vem D'Alessandro, óbvio, né? E esse também essa também é uma decisão importante, um passo importante da direção, porque é bom lembrar, o D'Alessandro fez oposição ao atual presidente, né? E o atual presidente foi lá, deu a mão ao palmatório, entendeu que o momento era importante trazer... Mas nos bastidores tinha outro cara que trabalhou aí, né? Lógico, que é o Carvalho, né? Não, muita gente trabalhou isso, Ademar, não só. Sim, mas vou te dar um outro nome que foi importante para a vida do D'Alessandro, Rafael Sobis. Rafael Sobis foi importante, então muitas Ele foi figuras... importante, mas na verdade o peso, que tem um peso político, principalmente do Fernando Carvalho, E eu acho, na minha opinião, acho que a condição do D'Alessandro, o D'Alessandro é uma figura que ele entra para fazer o que, por exemplo, o Cudê não teve. Sim. Entendeu? O cara que deu o respaldo pro trabalho, entendeu? O cara de elo de ligação de direção pro vestiário.
entendeu? Pode Então, ser, tipo assim, mas mas acredito isso aí que- engrandeceu, eu acho que na verdade fortaleceu o trabalho do Roger. Claro, entende? mas é evidente. Tipo, Não é o dúvida. trabalho do E Roger ele- ficou mais leve, tu entende? E ele comprou as brigas até com a imprensa. Ele tinha alguém para dividir a responsabilidade. Esse resumo é isso. Mas entendeu? assim, então tem todo esse processo, tem toda essa construção, tem um presidente que ouve os que estão ao redor e não leva para o coração, né, a questão da disputa, e lá diz, não, é importante mesmo. Né? Muitos dirigentes não fariam isso. Não, Aliás, aquela reunião, a maioria não faria isso. aquela reunião que chamou todo mundo. A última agora? pra conversar, entendeu? Fantástico. Aquilo ali foi um Eu acho que isso Quantos anos não aconteceu isso no Isso estádio? são medidas importantes para pacificar É, isso aí. o clube politicamente. Então tem um conjunto de coisas que ajudaram. E junto com isso não dá para negar, né, o esforço da direção de dar material humano à comissão técnica. O Internacional contratou muitos bons valores. Alguns que já estavam afirmados, outros que foram na aposta e que deram certo. Né? Vamos pegar o caso do Bernabé. Sim, sim. O Bernabé, que o Kudê estava arquivando, não se entende até hoje, e que o Roger recuperou e transformou numa figura de destaque, se não uma das mais importantes do time. Mas o Roger teve a competência de descobrir um Bruno Gomes, o Roger teve a competência agora de lançar um menino de 18 anos na zaga, o Vitor Gabriel, e que na minha opinião, eu posso estar muito enganado, né? As coisas às vezes não funcionam, mas é jogador para amanhã ou depois, em 1 ano, 2 anos, estar vestindo a camisa do Santos. Eu até gostaria de usar como exemplo o Bruno Gomes. O Bruno Gomes foi para a lateral por quê? Porque não tinha outro no momento. Não, deu certo. Mas o treinador tem que entender claro que isso, tem o né? dedo do Isso é treinador. característica do jogador, né? Eu Enxergar isso aí, né? lembro que o Kudê tinha peças O mesmo e Bruno ficava Gomes. improvisando. Não, tudo bem, eu Ficava entendi. improvisando. Ele botava, por exemplo, O o Igor Fernando Gomes, por exemplo, que era os outros zagueiros, né? Mas eu quero Fernando dizer Zaga. que tudo tem que dar certo. Por mais convicção que eu tenha e por mais entendimento que alguém tem, por exemplo, tem treinadores inteligentes, que daqui a pouco não dá certo, não dá liga o time, não dá. Mas eu acho que tem muito a ver, Ademar, com o fato de o Roger ser um cara que estuda muito. Cara. Ele tem uma capacidade de fazer leitura, não é, das situações com as quais ele está trabalhando e que permite a ele tomar esse tipo de decisão, coisa que muitos outros são, eu chamo chamados esses treinadores assim mais que levam a coisa no Primeira coisa, tu tem que o teu plano de trabalho, vamos dizer assim, a tua forma de jogar ou a tua proposta tem que ser comprada pelo jogador. Primeiro ponto. Sim, mas Primeiro é isso, ponto. essa é a primeira tarefa, né? É. Eu acho que o Renato, por exemplo, no Grêmio fazia isso muito bem, Mas por outro lado, quando se parte para o planejamento, para a teoria, para estudar o futebol, para pensar alternativas, para repensar estratégias, aí o Renato fica devendo muito. Em relação ao Roger. Não, mas o Renato Então é isso que eu quero dizer. É outro departamento. O Roger tem essa questão de ter vivido o vestiário ao longo de uma carreira vitoriosa, tem um conhecimento profundo, se cerca de pessoas confiáveis e também qualificadas e estuda muito. Então, sem dúvida nenhuma, ele é, na minha opinião, fiel na balança disso tudo, mas não sozinho. Óbvio que se a direção não tivesse agido, se pessoas não estivessem ao lado dele, como o Paixão, o Alessandro e outras figuras que a direção colocou à disposição, se o time não tivesse sido qualificado, talvez o Internacional não tivesse de novo tido sucesso nesse campeonato. A questão agora é como, né, esse planejamento vai ser transportado ou utilizado ou servido de base para aquilo que vem pela frente. O que vem pela Esse é o frente que eu tenho pra ti, assim. bem O diferente. Gauchão ele serve como balizador para essa temporada? Não, ele é o, digamos assim, E o cana-boca, negócio do ele é cana-boca, o pontapé, ele é o pontapé para o Que a processo. última vez que o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho... É que na verdade, gente, eu não quero ser o dono da verdade, mas é nítido olhar o objetivo que o Inter tinha. Ele não, vocês podem me cobrar isso mais para frente. O Inter não vai ter a mesma tesão para jogar todas as partidas como jogou, por exemplo, os Grenais. Não, vai ter sim. Não, a gente olha aqui, ó. O que talvez não tenha... Se vocês olham o Grenal, se vocês olham o Grenal, o Inter tinha 2 jogadores em cima do Grêmio. O Inter parecia que está jogando com 20 jogadores. Mas isso é muito difícil Não, mas manter isso
Não, em todas as Por quê? partidas Porque não. o objetivo era aquele lá, agora vai ter que... Em todas as partidas não, mas na regra é o estilo Roger. Sim. Esse é o modelo dele. Mas esse isso é aí, o padrão. de toda a temporada acontece o seguinte, a Libertadores sempre prioriza o É, mata-mata, isso. a competição de mata-mata. Qual é a competição de mata-mata que nós temos? A Libertadores. E a Copa do Brasil? Vai ser prioridade. O Inter vai dar prioridade ao brasileiro, pra não sei quantos. Se algum tiver alguma tragédia, alguma coisa, tiver caindo, tiver mal na tabela, tiver meio e tal, aí vai começar a olhar. A gente sabe que é assim. O A gente sabe, vamos priorizar. E outra coisa, não tem como. O Inter tem agora uma tabela de 18 jogos em 30 dias. Ah, uma loucura. 60 dias. 60 dias. É um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não, Entendeu? o calendário é. Como é que tu. Olha, draconiano. aí tu começa a olhar a questão do grupo. Mas é todos os Libertadores e Copa do Brasil. Sul-Americana, Sul-Americana. Sim, todos Entendeu? os times têm essa... E aí o brasileiro vai começar também. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Eu acho que a questão está aqui, Ademar, não é a questão de o Inter querer ou não querer jogar na mesma intensidade. É ter condição. Porque é muito jogo. Olha o que o Inter faz no mas começo. tudo isso inclui tudo junto. Mas agora só tinha o Gauchão. Olha o que o Inter faz no Só começo tinha o do Gauchão. O Brasileiro. Grêmio, nada. O Grêmio ainda também. tinha a Copa do Brasil. Mas o Inter estreia dia 29 no Brasileiro, jogando no Rio de Janeiro contra o Flamengo, e no meio da semana, provavelmente dia 2, Já tem estreia com a Libertadores contra o Bahia fora. já tem que jogar uma competição que é com outro E tem que trazer ponto da perfil. Bahia, senão vai ficar complicado. Exatamente, é contra um adversário direto. Né? Então, essas coisas, e por isso que às vezes a gente fica olhando, mas o que os caras querem contratar tanto jogador, tanto volante, tanto lateral? Tem que ter no mínimo 2 para cada posição. Na zaga tem que ter até mais. Né? Volantes sempre tem. Mas jogador de intensidade tem que ter Porque muito. senão tu não. E vai ter que fazer esse revezamento, esse rodízio. Uma hora o Alan Patrick vai jogar, mas na outra ele vai estar, não vai estar Fernando não vai jogar todas. e vai ter que ceder lugar. Então, foram buscar, mas o que querem com o Romero? Olha, é uma tentativa de ter alguém que faça alguma coisa parecida com Alan Patrick. É muito Diego jovem. Rosa, né? O próprio Diego, esse menino aí que foi formado no Grêmio, né? Que eu não sei, lá fora eu não acompanhei a carreira dele. Diego Rosa. Diego Rosa. Mas saiu daqui como uma grande promessa. E na época que estava no Grêmio aqui, embora menino, jogava muita bola. Mas ele jogou com o Roger no Bahia, né? No Bahia não, no Vitória. Não, no Bahia. No Bahia. Bahia mesmo? Acho que na Bahia, porque o Roger não treinou. Mas foi quando o Inter anunciou, foi o Bahia, teve um repórter, agora não lembro qual é que foi a emissora, que falou que tipo, ele teve problemas psicológicos. De até de largar a carreira, um negócio assim, entendeu? E aí acabou indo pra Europa e tipo, recuperou o tesão de jogar bola. Opa, entendeu? bom. Foi uma coisa que aconteceu assim. Então, tanto que no Bahia ele teve essa questão toda, e aí tipo, se remobilizou e tal, acabou saindo. Mas o Roger E é bom que cara se é diga, uma o aposta, né? Inter não tá pronto, o Inter ainda carece de Lateral de direito, buscar peça, entendeu? lateral, Os caras continuam machucados, né? O Exatamente. Mercado tá machucado, o próprio Bruno Gomes tá machucado, então tipo assim, o Tabata tá machucado. Então tem que ver se esse Juninho que veio pra zaga confirma. Sim. Hã? Até porque o menino machucou também agora. Exatamente. Mas aparentemente não é nada. Não é nada grave. Né? Mas enfim, é isso. O calendário ele impõe ao Inter e a todos que estão jogando essas 3 competições um número de jogos absurdo. Né? É absurdo, é um troço E fantástico. tem aquela parada no meio do ano pra questão daquele super mundial. Exatamente, ainda tem uma parada. Claro, ela também vai ter o lado bom de dar uma recuperada na questão A gente até física. no meio da janela ali, né? Que vai estar. Fazer Por uma isso espécie que a de Libertadores, intertemporada. ela vai, ali em 2 meses, eles vão definir. Mas já vai estar as oitavas, né? Mas vai até a véspera de Natal o calendário. Né? Uma loucura, o Campeonato Brasileiro vai terminar dia 20. Mas eu quero dizer, por causa daquela, da Copa lá dos Estados Unidos, vai ter até final de maio tem que estar tudo resolvido. Exato. A fase de grupos vai estar resolvida. Sim. Depois vem mata-mata. E a Copa do Brasil também, tem ali no começo, final de Tem que abril, alinhar começo de isso aí. maio, E na tem verdade mata-mata, né? são 6 rodadas, né? Que estão no meio de uma Copa do Brasil Exatamente. e do Campeonato Brasileiro, que é. Exatamente. Vai ter dia. O campeonato apertadíssimo, por vai causa ter justamente 2 jogos. essa parada no meio, então não tem esse negócio de ficar folgando muito, tem que ser tudo cronometrado, só não joga no Campeonato Brasileiro no meio da semana, quando tem jogos pelas competições. Voltamos daqui a pouco. Precisamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouco o debate RDK.